Olá, pessoas! Quando tanta coisa precisa de arrumação, tanto na economia como nas condições sociais, as energias dos poderes são gastas com o lamentável episódio, quase uma série de televisão, intitulada A Tornozeleira do Deputado Daniel Silveira. E aí passaram-se dias e dias falando sobre o coloca, não coloca do acessório no deputado, algo perfeitamente dispensável, não fosse, de um lado, a deslocada e destrambelhada fala irresponsável e agressiva do parlamentar, na sequência de ameaças e impropérios contra juízes da Suprema Corte no início do ano passado, e que permaneceu na mesma toada de guerra, principalmente quando o deputado percebeu que isso lhe renderia um considerável capital político na sua tentativa de se eleger senador pelo estado do Rio de Janeiro no próximo pleito de 2022. De outro, o judiciário, na expressão de sua maior casa, insistindo em impor a democracia dos 11 como sendo a única possível de ser exercida no país com validade. Nesse sentido, depois de prender o deputado em flagrante, no âmbito do inquérito 4781, por violar a Lei de Segurança Nacional e o Código Penal, tomando por base uma estranha elasticidade do conceito de crime permanente, o superministro Alexandre de Moraes determinou o uso de tornozeleira eletrônica pelo deputado, e aí começou uma sucessão de bravatas por parte do acusado, embora articuladas com uma razoável argumentação, aliás, boa argumentação jurídica. Por fim, o que se notou foi a capitulação do guerreiro de celofane, principalmente quando ele percebeu uma mexida no bolso a partir da multa que lhe foi aplicada pelo superministro por dia que recusasse a usar a tornozeleira, à base de 15 mil reais. Por mais perniciosa tenham sido as falas do parlamentar, carregadas de ira, de revolta, de palavras de baixíssimo calão, de ataque frontal aos ministros da Suprema Corte, algo nunca visto a céu aberto na prática política nacional, não se pode deixar de considerar no episódio a solenidade do artigo 53 da Constituição, que trata das imunidades parlamentares. A interpretação literal desse dispositivo é claríssima, no sentido de que os parlamentares, eles são invioláveis em relação às suas palavras, opiniões e votos, por mais contundentes que eles sejam. A Constituição não relativiza quando emprega o pronome indefinido quaisquer. Então está escrito claramente, o parlamentar é imune em relação a quaisquer palavras, quaisquer opiniões e quaisquer votos, seja qual for o conteúdo deles. Daí o uso do pronome indefinido quaisquer, que é uma contração do pronome quais, mas a terceira pessoa do verbo querer. Portanto, o artigo 53 não estabelece exceções de qualquer natureza. Não são juízes, consórcios de imprensa ou legislativo que decidirão quais declarações estão contidas dentro do permissivo das imunidades e quais as que não estão. É bom lembrar que a imunidade não é um privilégio dos parlamentares, mas garantia da liberdade do parlamento, garantia de liberdade do próprio Poder Legislativo, objetivando defender a própria democracia e a inviolabilidade dos parlamentares. Mas essa garantia, por interpretação do próprio Supremo Tribunal Federal, somente é absoluta no caso de declarações feitas no âmbito da Casa Legislativa, ou seja, dentro do Congresso Nacional. Para aquelas feitas fora do parlamento, elas somente serão consideradas imunes à ação judicial no caso de guardarem ligação com o exercício do cargo. Como exemplo, vejamos julgado de junho de 2017, cujo acórdão traz o seguinte texto: a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a imunidade parlamentar incide de forma absoluta quanto às declarações proferidas no recinto do parlamento, vejam bem, no recinto do parlamento, e os atos praticados em local distinto escapam à proteção absoluta da imunidade, somente quando não guardarem pertinência com o desempenho
das funções do mandato parlamentar. No caso do deputado Daniel Silveira, no âmbito da petição 9456, relativa à denúncia formulada pela PGR quanto aos chamados crimes de palavras, ficou firmado que o artigo 53 não se aplicaria ao caso, exatamente porque as manifestações grosseiras do deputado contra a corte, incluindo a incitação do povo a invadir o prédio sede do STF e dali retirarem seus ocupantes na base da porrada, não guardam conexão com o exercício do mandato de deputado. Portanto, a jurisprudência do STF é no sentido de limitar a interpretação do artigo 53 e não lhe dar a extensão como foi posta, retirando, portanto, aquela abrangência, inclusive o uso e o emprego do pronome definido quaisquer, já que a Corte estabeleceu limitações para a compreensão do referido artigo 53. Já aqui se vê a fragilização pelo STF do processo de criação democrática do direito, ao criar uma situação de excepcionalidade não embutida, não prevista no ato de nascedouro da Constituição. Vou mais longe para dizer: o expurgo pelo pronome indefinido quaisquer, relativamente a quaisquer atos, palavras, votos, opiniões, pronunciamentos e posicionamentos dos parlamentares, colocam-nos a salvo da responsabilidade civil e criminal. Quer dizer, a liberdade de expressão do parlamentar é ampla, não só em relação a ele, em respeito a ele, mas também a todo o eleitorado que o representa. No caso da petição 9456, nós temos, mais uma vez, o STF se mostrando quase como um poder constituído permanente, inclusive para reescrever o sentido da Constituição, delimitando-lhe onde o texto traz uma abrangência bastante ampla, como é o caso do artigo 53. Ou seja, os limites semânticos do texto eles são desconsiderados para acomodar voluntarismos judiciais, decisionismos judiciais de acordo com o momento político, preponderando, portanto, a vontade da justiça, da jurisdição constitucional contra os interesses da sociedade espelhados na Assembleia Nacional Constituinte de 1986, que gerou o texto da Carta Magna. O deputado não estava em flagrante quando da sua prisão em fevereiro de 2021, como é exigência para a prisão de parlamentar estabelecido no artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, que fala de flagrante de crime inafiançável. E quais são os crimes inafiançáveis? Racismo, crimes dolosos contra a vida, terrorismo, crimes de tortura, tráfico de entorpecentes e os crimes hediondos. A pessoa só pode ser presa em flagrante uma vez que esteja cometendo o delito ou tenha acabado de cometê-lo. O que não foi o caso do deputado. Por quê? O vídeo já tinha sido exibido, já tinha sido postado nas redes sociais, então não existiu flagrante para prender ninguém. A elasticidade, portanto, usada pelo relator da petição 9456 resulta de uma interpretação não prevista pelo legislador. A figura da infração permanente, porque o vídeo continua disponível na internet, não convence. Porque se o flagrante permanece, na ordem dessa ideia, teríamos que admitir que depois de anos ou depois de meses, poder-se dizer que o autor ainda está em estado de flagrância, o que, convenhamos, é uma aberração jurídica. Ainda outras irregularidades podem ser levantadas em relação ao comportamento do inquérito 4781. Mas, para não alongar o vídeo, nós vamos deixar isso e vamos ficar com a consumação da legitimidade desse inquérito, chamado Inquérito Fim do Mundo, ou Inquérito das Fake News, decretada na DPF 572, protocolada pelo partido Rede Sustentabilidade. Depois desse ponto, numa ordem dos fatos, o deputado foi a São Paulo para participar de um evento e lá se encontrou com um outro investigado no inquérito 4781. Além de aproveitar o momento para mandar um recadinho para o superministro Alexandre de Moraes, que evidentemente não caiu bem, pois veio num tom de deboche, ironia e palavra atravessada. Aí a subprocuradora-geral da República, Lindor Araújo, pediu ao STF que fossem adotadas novas medidas cautelares para enquadrar o recalcitrante deputado, no sentido de proibi-lo de participar de evento político e de limitar a sua movimentação através do uso de tornozeleira eletrônica. Na sequência, então, veio a série de atos de coloca, não coloca a tornozeleira,
de acampamento no plenário da Câmara e de muito palavrão inútil durante a semana que passou. Afinal, a capitulação do parlamentar só deu mesmo quando o plenário virtual, por 9 votos a 2, referendou a colocação da tornozeleira e a multa de R$15 mil aplicada pela desobediência do parlamentar, que não aceitou de início colocar no tornozelo o lindo acessório. Como se o país não tivesse o que fazer, o assunto, a tornozeleira do deputado Daniel Silveira, permaneceu durante a semana enchendo a paciência do brasileiro, com os dois lados da contenda, juiz e acusado, trocando farpas, demonstração de força e, evidentemente, o lado mais fraco ruiu, principalmente quando sentiu que o bloqueio dos seus bens determinados pelo superministro. Obviamente que contra a força não há resistência. O deputado falastrão capitulou e colocou a tornozeleira. Aleluia! Mas numa análise fria, a justiça, neste caso, ela foi, podemos dizer, desproporcional e excessiva, como atentou o ministro Nunes Marques no plenário virtual essa semana. Porque o uso da tornozeleira, com a inclusão ao território do Rio de Janeiro, limitou o exercício do mandato parlamentar, que como deputado federal, ele tem de ter circulação em todo o território nacional, exatamente por ser um parlamentar federal. Também o monitoramento eletrônico, ele é alternativa à prisão preventiva, sendo sua existência justificada para evitar a superlotação carcerária e também permitir que o acusado exerça o seu trabalho sob a vigilância constante dos seus passos. Acontece que o parlamentar, por determinação constitucional, não pode ser preso preventivamente, como se interpreta a contrário senso da leitura do artigo 53, parágrafo 2º da Constituição Federal. Isto é, os parlamentares só podem ser presos em flagrante de crimes inafiançáveis. A bem da verdade, a questão da tornozeleira do deputado Daniel Silveira é mais uma atrapalhada de toda a fieira de ilegalidades perpetradas no âmago do inquérito 4781, desde a investigação sem objetivo predeterminado, o que viola o artigo 5º, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, até o desrespeito ao princípio do juiz natural, uma vez que o inquérito ele foi distribuído diretamente ao superministro Alexandre de Moraes, com desrespeito ao artigo 66 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. E aí coincidiu que o superministro ele acumulou em si as funções de investigador, acusador, julgador e vítima, situando aí grave violação ao sistema penal acusatório necessário a um julgamento justo. A Assembleia Nacional Constituinte ela teve imensa preocupação com a balança dos poderes, estabelecendo a independência entre eles, de modo que um poder ele não pode se sobrepor ao outro. E a interferência de um no outro tem previsão expressa na Constituição, como acontece com o controle de constitucionalidade que o Judiciário possui em relação aos atos dos demais poderes. Só que a judicialização da política no contexto das constituições do pós-Segunda Guerra terminou por levar o Supremo a exercer o papel de uma arena de veto, transferindo-lhe decisões de outras instâncias majoritárias, resultado das próprias demandas da sociedade desencantadas com a política, aí incluindo os partidos que, a cada movimento, como tem demonstrado nos últimos anos, a cada ato do governo que não lhes caia bem, vão chorar as mágoas, vão chorar as pitangas na Suprema Corte, que, por sua vez, tendem a recepcionar bem esses pleitos. De outro lado, esse ato de governar jurisdicionalmente tem sido exercido pelo Supremo com muita desenvoltura, através da atuação individual descentralizada de cada ministro, que exerce o chamado poder monocrático, quer na concessão de liminares, que inclusive elas ficam válidas muitas vezes durante anos, antes do julgamento da ação principal, como também pelo poder de veto representado pelos pedidos de vista, para que o ministro estude o processo em detalhes. Só que esses pedidos de vistas também, eles permanecem fora da análise do plenário, fora da análise do colegiado, por longos períodos, dilatando, portanto, no tempo,
a solução colegiada do problema, significando dizer então que o poder monocrático dos ministros prevalece e cada vez mais faz aumentar a sua importância no cenário político. Essa soma de poderes inclui ainda manifestações fora dos autos, pronunciamentos de imprensa, extemporâneas antecipações de votos e militância política ao ponto de testemunharmos ministro da Suprema Corte ir ao exterior participar de seminário cujo tema principal era como derrubar um presidente. Toda essa mistura explosiva, nitroglicerina pura, deu nisso daí. A justiça alimentando o chamado confronto entre poderes, o personalismo e, propriamente o assunto deste vídeo, a atenção excessiva a um deputado falastrão que encontrou, na verdade, um caminho seguro para pavimentar a sua eleição ao Senado do Rio de Janeiro em 2022. Depois de uma votação inexpressiva de pouco mais de 30 mil votos no último pleito, quando foi eleito deputado federal. Este foi o Soletrando de hoje. Dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, inscreva-se nesse canal. Obrigado pela atenção. Tchau!